Quando olho para trás, para meus 79 anos de vida, percebo que o amor verdadeiro não é aquele dos contos de fadas. Não é o beijo apaixonado ou o olhar romântico ao luar. O amor de verdade é acordar às 3 da manhã para limpar vômito do chão. É segurar uma mão enrugada que um dia tentou te empurrar para longe. É sorrir para alguém que por anos te encarou com desprezo. Meu nome é Teresa, e esta é a história de como aprendi a amar alguém que me odiava. Minha sogra, Olga. O cheiro de café fresco enchia a cozinha naquela manhã de domingo quando o telefone tocou. Era Heitor, meu marido, com a voz embargada. Algo tinha acontecido. Teresa, mamãe caiu. Quebrou o fêmur. Estou no hospital com ela agora. Senti um aperto no peito, mas não era só preocupação. Era também um medo antigo e familiar que me acompanhava havia 42 anos, desde que conheci Olga pela primeira vez. Como ela está? Perguntei, segurando com força o telefone. Mal. Muito mal. Os médicos dizem que ela vai precisar de cirurgia e depois vai precisar de alguém para cuidar dela. Por meses, talvez. O silêncio que se seguiu dizia tudo. Aquele silêncio carregava uma pergunta não feita. Um pedido que ele não tinha coragem de pronunciar, mas que pairava entre nós como um fantasma. Vou preparar o quarto de hóspedes. Respondi antes que ele pedisse. Teresa, você não precisa. Ela é sua mãe, Heitor. Claro que preciso. Desliguei o telefone e me sentei à mesa da cozinha. Minha xícara de café esquecida à minha frente. Olhei para minhas mãos. Mãos que trabalharam a vida toda, que criaram 3 filhos, que agora tinham manchas da idade e veias salientes. Essas mesmas mãos agora teriam que cuidar da mulher que nunca escondeu seu desprezo por mim. A mulher que roubou meu filho, ela costumava dizer, sem se importar se eu estava ouvindo. Nunca entendi completamente o ódio dela. Heitor era seu único filho. Isso eu compreendia. Seu marido havia falecido quando Heitor tinha apenas 12 anos, e ela o criou sozinha, com unhas e dentes, trabalhando em 2 empregos. Ele era tudo para ela. E então eu apareci, uma moça simples, professora primária, e roubei seu tesouro mais precioso. Levantei-me da cadeira e comecei a arrumar o quarto de hóspedes. Troquei os lençóis por um jogo novo, coloquei flores frescas no criado mudo, abri as janelas para o ar entrar. Enquanto trabalhava, memórias voltavam como ondas. Nosso primeiro encontro, quando ela me examinou de cima a baixo, como se eu fosse uma peça com defeito em uma loja. Então essa é a moça, ela disse para Heitor, sem sequer olhar diretamente para mim. Nosso casamento quando ela apareceu vestida completamente de preto, como se estivesse em um funeral. Quando chegou a hora do brinde, ela levantou a taça e disse: Ao meu filho, que sempre foi meu orgulho. Que ele seja tão feliz quanto acredita que será. E olhou para mim com aqueles olhos frios, deixando claro o que pensava. Que eu não o faria feliz. O nascimento do nosso primeiro filho, quando ela pegou o bebê no colo e sussurrou alto o suficiente para eu ouvir. Você parece com seu pai, graças a Deus. Como se fosse uma maldição parecer comigo. As visitas de domingo, quando ela criticava minha comida, minha casa, minha maneira de criar os filhos. No meu tempo, sabíamos como manter uma casa em ordem. Ou, esse molho está muito salgado, não está, Heitor? 42 anos. 42 anos de pequenas alfinetadas, comentários cortantes, olhares de desaprovação. 42 anos tentando conquistar uma aprovação que nunca veio. E agora, ela viria morar conosco. Não por alguns dias ou semanas, por meses. Terminei de arrumar o quarto e me sentei na beirada da cama. Olhei para o espaço limpo e acolhedor e me perguntei como seria possível sobreviver a isso.
Como seria possível ter aquela mulher em minha casa, sob meus cuidados, quando cada vez que estávamos no mesmo ambiente, eu me sentia diminuída, inadequada e indesejada? Peguei meu celular e liguei para Roberta, minha melhor amiga há mais de 5 décadas. Vou precisar de muito café nos próximos meses, eu disse quando ela atendeu. O que aconteceu? Olga quebrou o fêmur. Vai morar conosco durante a recuperação. Um longo silêncio. Roberta conhecia toda a história. Ela havia me visto chorar após inúmeras visitas da sogra. Tinha ouvido minhas frustrações, minhas dúvidas, minhas inseguranças alimentadas por cada palavra afiada de Olga. Teresa, tem certeza? Você sabe que existem cuidadores profissionais, casas de repouso. Heitor nunca concordaria. Ela é a mãe dele. E você é a esposa dele. Uma esposa que essa mulher tratou como lixo por mais de 4 décadas. Suspirei. O que você faria no meu lugar? Roberta ficou em silêncio por um momento. Honestamente, provavelmente a mesma coisa que você. E odiaria cada minuto. Rimos juntas. Aquele tipo de riso que vem quando a situação é tão absurda que só resta rir para não chorar. Olha pelo lado positivo, disse Roberta. Talvez essa seja sua chance de finalmente ganhar o respeito dela. Ou de enlouquecer completamente. Depois de desligar, continuei sentada ali, pensando em como minha vida mudaria. Nossos 3 filhos já estavam crescidos, com suas próprias famílias. Mateus, o mais velho, morava no exterior com a esposa Flávia e seus 2 filhos. Diana, a do meio, vivia em outra cidade com o marido Samuel. E o caçula, Cláudio, apesar de morar na mesma cidade, estava sempre ocupado com seu trabalho como médico. Heitor e eu tínhamos finalmente encontrado nossa rotina tranquila de aposentados. Fazíamos aulas de dança às quartas-feiras. Íamos ao cinema às sextas. Passávamos os domingos cuidando do jardim e recebendo os netos quando eles podiam visitar. Tudo isso mudaria. Nossa casa, que finalmente havia se tornado o refúgio tranquilo que sempre sonhamos, seria invadida pela presença amarga de Olga. O som da porta da frente se abrindo me tirou dos meus pensamentos. Levantei-me e fui até a sala. Heitor estava lá, parecendo exausto. As rugas ao redor de seus olhos mais profundas que nunca. Como ela está? Perguntei, abraçando-o. A cirurgia está marcada para amanhã de manhã. Os médicos estão otimistas, mas a recuperação será longa. Ela está assustada, Teresa. Nunca a vi assim antes. Claro que estava assustada. Olga sempre foi uma mulher orgulhosa e independente. A ideia de depender de alguém, especialmente de mim, devia ser seu pior pesadelo. Vamos fazer o possível para que ela se sinta confortável aqui. Eu disse segurando as mãos de Heitor. Ele me olhou com aqueles olhos que ainda faziam meu coração acelerar, mesmo depois de tantos anos. Você tem certeza disso? Sei que a relação de vocês nunca foi fácil. Forcei um sorriso. Tenho certeza. Vamos dar um jeito. Naquela noite, deitada na cama ao lado de Heitor, eu não conseguia dormir. Pensava em tudo que estava por vir. As dificuldades práticas. Aprender a cuidar de alguém em recuperação de uma fratura no fêmur. Adaptar nossa casa para suas necessidades. Lidar com medicações e consultas médicas. Mas mais do que isso, pensava nas dificuldades emocionais. Como seria possível cuidar de alguém que nunca demonstrou nada, além de frieza e ressentimento por mim? Na manhã seguinte, levantei cedo e preparei o café da manhã para Heitor, antes de ele ir ao hospital. Fiz panquecas, as favoritas dele, com calda de maple e frutas frescas. Você está mimando um velho, ele disse, sorrindo enquanto se sentava à mesa. Você vai precisar de energia. Hoje vai ser um dia longo. Ele assentiu, de repente sério. Teresa, quero que você saiba o quanto aprecio o que está fazendo. Sei que não é fácil.
Dei de ombros, tentando parecer mais leve do que me sentia. Somos uma família. Família cuida um do outro. Quando Heitor saiu, comecei a preparar a casa para a chegada de Olga. Liguei para uma agência de equipamentos médicos que o hospital havia recomendado e aluguei uma cama hospitalar, um andador e uma cadeira de banho. Reorganizei a sala para que houvesse espaço para ela se movimentar com o andador quando estivesse mais recuperada. Estoquei o armário da cozinha com os alimentos que sabia que ela gostava: chá de camomila, biscoitos de gengibre, sopa de legumes. No meio da tarde, recebi uma ligação de Heitor. A cirurgia foi um sucesso, ele disse, e pude ouvir o alívio em sua voz. Ela vai ficar no hospital por mais uns 3 dias e depois poderemos levá-la para casa. Que bom! Estou preparando tudo por aqui. Teresa, ela perguntou se vai mesmo ficar na nossa casa. Senti um nó no estômago. O que você disse? Disse que sim, que já estávamos arrumando tudo para recebê-la. Ela ficou quieta por um tempo e depois disse que não quer dar trabalho. Sorri amargamente. Típico de Olga dizer que não queria dar trabalho quando na verdade o que não queria era ficar sob meus cuidados. Diga a ela que não é trabalho nenhum. Respondi, a mentira saindo facilmente. Nos 3 dias seguintes, terminei de preparar tudo. A cama hospitalar foi instalada no quarto de hóspedes. A enfermeira, que viria 3 vezes por semana para ajudar com cuidados mais especializados, fez sua primeira visita para conhecer a casa e dar algumas orientações. Cozinhei e congelei várias refeições para facilitar os primeiros dias. E então, finalmente, chegou o dia de trazer Olga para casa. Heitor foi buscá-la no hospital, enquanto eu dava os últimos retoques no quarto. Coloquei um vaso com margaridas amarelas, as flores favoritas dela, pelo que me lembrava, na mesa ao lado da cama. Ajeitei os travesseiros, verifiquei se o controle remoto da televisão estava funcionando e deixei-o em um lugar facilmente alcançável. Quando ouvi o carro estacionando na entrada, meu coração disparou. Respirei fundo algumas vezes, tentando me acalmar. Você pode fazer isso, disse a mim mesma. Por Heitor, pelos filhos, por você mesma. Fui até a porta da frente e a abri. Heitor estava ajudando Olga a sair do carro. Ela parecia muito menor do que eu me lembrava, mais frágil. Seu cabelo branco, normalmente perfeitamente arrumado em um coque elegante, estava solto e despenteado. Seu rosto, antes sempre maquiado, estava pálido e sem vida. Usava uma camisola hospitalar sob um roupão velho e tinha uma expressão de dor e vergonha enquanto o Heitor a guiava para a cadeira de rodas que havíamos alugado. Por um momento, senti uma pontada de algo inesperado. Compaixão. Esta mulher orgulhosa e independente, reduzida a depender de ajuda para as tarefas mais básicas. Como isso deve ser difícil para ela. Desci os degraus da varanda e me aproximei. Olá, Olga. Bem-vinda à nossa casa. Ela levantou os olhos para mim e por um instante vi algo em seu olhar. Medo? Vulnerabilidade? Mas logo seu rosto voltou à expressão fechada de sempre. Obrigada por me receber, ela disse, as palavras saindo como se cada uma custasse um esforço enorme. Vamos entrar. Está tudo pronto para você. Heitor empurrou a cadeira de rodas pela rampa que havíamos instalado na entrada lateral. Quando entramos na sala, vi os olhos de Olga percorrendo o ambiente, notando as mudanças que havíamos feito para acomodá-la. Preparamos o quarto de hóspedes para você, expliquei enquanto nos dirigíamos para lá. Instalamos uma cama hospitalar para facilitar. E este botão aqui. Mostrei um interfone que havíamos colocado ao lado da cama. É para você chamar se precisar de alguma coisa durante a noite. Olga assentiu silenciosamente, seu olhar fixo nas próprias mãos. Não havia nenhum comentário cortante, nenhuma crítica. Apenas silêncio. De certa forma, aquilo era ainda mais desconcertante do que suas habituais alfinetadas.
Ajudamos Olga a se acomodar na cama. O esforço da transferência do hospital para casa claramente a havia esgotado. Seu rosto estava pálido e coberto de suor. "Vou preparar um chá", eu disse, e saí do quarto, deixando Heitor ajudando sua mãe a se ajeitar entre os travesseiros. Na cozinha, enquanto a água fervia, apoiei-me na bancada e fechei os olhos. "Um dia de cada vez", murmurei para mim mesma. "Um dia de cada vez." Quando voltei ao quarto com o chá, Heitor estava sentado na beira da cama, segurando a mão de sua mãe. Ele olhou para mim com uma expressão de preocupação. "Mamãe está com um pouco de dor. Acho que a viagem a cansou." "Já está na hora do analgésico", disse, colocando a xícara na mesa de cabeceira. "Vou buscar." Trouxe o medicamento e um copo de água. Olga o tomou sem dizer uma palavra, evitando meu olhar. "Talvez seja melhor você descansar um pouco agora", sugeri. "O médico disse que o descanso é importante para a recuperação." Ela assentiu levemente, e Heitor levantou-se. "Estaremos logo ali na sala se precisar de alguma coisa", ele disse, inclinando-se para beijar sua testa. "É só apertar o botão do interfone." Quando saímos do quarto, deixando a porta entreaberta, Heitor me abraçou no corredor. "Obrigado", ele sussurrou. "Sei que isso não é fácil." Retribuí o abraço, sentindo o conforto familiar de seus braços ao meu redor. Aqueles mesmos braços que me seguraram quando choramos a perda de um bebê entre Diana e Cláudio. Os mesmos braços que me rodearam em uma dança lenta em nosso 40º aniversário de casamento. Os mesmos braços que me deram força quando meu pai faleceu, há apenas 2 anos. "Vai ficar tudo bem", respondi, mais para me convencer do que a ele. Naquela noite, quando finalmente nos deitamos depois de um dia exaustivo, Heitor adormeceu quase imediatamente. Eu, no entanto, fiquei acordada, ouvindo qualquer som que pudesse indicar que Olga precisava de ajuda. O tic-tac do relógio na parede, o zumbido distante da geladeira, o ocasional suspiro profundo de Heitor dormindo ao meu lado. E então, ouvi um som abafado vindo do quarto de Olga. Levantei-me cuidadosamente para não acordar Heitor e caminhei pelo corredor escuro. A porta do quarto dela estava entreaberta como havíamos deixado. Uma luz fraca do abajur iluminava o ambiente. Olga estava deitada de lado, sua figura pequena e encolhida sob os cobertores. E ela estava chorando, silenciosamente, com os ombros tremendo levemente, mas chorando. Fiquei parada na porta, incerta. Nunca havia visto Olga chorar antes, nem mesmo no funeral de uma velha amiga, nem quando Heitor teve um susto de saúde alguns anos atrás. Olga sempre foi a fortaleza, a mulher de ferro que não se dobrava, que não mostrava fraqueza. Bati suavemente na porta. "Olga, está tudo bem?" Ela imediatamente se imobilizou como um animal assustado. Virou-se com dificuldade, enxugando rapidamente as lágrimas com as costas das mãos. "Estou bem", respondeu com a voz rouca. "Só um pouco de dor." Entrei no quarto e me aproximei da cama. "Posso te dar mais um analgésico agora, se quiser." Ela assentiu, evitando meu olhar. Fui até o banheiro, peguei o medicamento e um copo de água e voltei. "Aqui está." Entreguei a ela o comprimido e o copo, observando como suas mãos tremiam levemente. "Obrigada", ela murmurou depois de engolir o remédio. Fiquei ali, em pé ao lado da cama, sem saber o que dizer ou fazer. O silêncio entre nós era denso, carregado com décadas de palavras não ditas, de mágoas não resolvidas. "Você precisa de mais alguma coisa?" perguntei finalmente. Ela balançou a cabeça negativamente. Mas então, quando eu já estava me virando para sair, ela falou: "Teresa." Parei e olhei para ela. Eu não queria ser um fardo." Suas palavras me pegaram de surpresa. Não era uma desculpa.
Não era um agradecimento completo, mas era mais do que ela havia me oferecido em 42 anos de convivência. Você não é um fardo, Olga. Respondi automaticamente. Você é família? Ela me olhou então, realmente me olhou, com aqueles olhos azuis penetrantes que Heitor havia herdado. E por um momento, apenas um breve momento, vi algo diferente neles. Não o habitual desprezo ou crítica, mas algo mais complexo. Talvez gratidão, ou talvez apenas cansaço. Tente descansar um pouco, eu disse. Amanhã será outro dia. Saí do quarto sentindo-me estranhamente abalada. Aquela breve interação havia sido diferente de todas as outras que tivemos ao longo dos anos. Pela primeira vez, Olga pareceu me ver como uma pessoa, não apenas como a mulher que roubou seu filho. Voltei para a cama, deitei-me ao lado de Heitor e fiquei olhando para o teto, pensando. Talvez Roberta estivesse certa. Talvez essa fosse realmente uma oportunidade. Não necessariamente para ganhar o respeito de Olga. Talvez isso fosse pedir demais. Mas para finalmente encontrar algum tipo de paz nessa relação conturbada. Com esse pensamento, fechei os olhos e, surpreendentemente, adormeci. Os dias seguintes estabeleceram uma nova rotina em nossa casa. Acordava cedo, preparava o café da manhã para Heitor antes de ele sair para suas atividades habituais. Ele havia retomado sua rotina de encontros com os amigos no clube e seu trabalho voluntário na biblioteca comunitária, após minha insistência de que eu poderia cuidar de Olga sozinha durante o dia. Depois levava o café da manhã para Olga. Sempre chá de camomila, torradas com geleia de amora, sua favorita, e um pouco de fruta picada. Ajudava-a com a higiene matinal, uma experiência desconfortável para nós duas no início, mas que gradualmente se tornou menos constrangedora. 3 vezes por semana, a enfermeira Graça vinha para os cuidados mais especializados, verificar a cicatrização, ajudar com exercícios específicos, dar banho completo. Nos outros dias, eu mesma ajudava a Olga com um banho mais simples, utilizando a cadeira de banho e tendo o cuidado de manter o curativo da cirurgia protegido. No começo, Olga mantinha-se em silêncio durante essas interações, respondendo apenas com monossílabos quando eu perguntava se estava confortável ou se precisava de algo. Mas aos poucos, quase imperceptivelmente, algo começou a mudar. Foi no 10º dia que notei a primeira mudança real. Eu estava ajudando Olga a se vestir após o banho, quando ela disse, sem olhar diretamente para mim: "Você tem mãos gentis." Fiquei tão surpresa que quase deixei cair a escova que estava usando para pentear seus cabelos. "Obrigada." Respondi sem saber o que mais dizer. Ela não acrescentou nada, mas aquelas 3 palavras permaneceram comigo pelo resto do dia, como um pequeno tesouro que eu não sabia que estava procurando. Na 3ª semana comecei a perceber um padrão. Nas manhãs, Olga estava mais disposta a conversar, ainda que brevemente. Nas tardes, especialmente após os exercícios de fisioterapia que a deixavam exausta e com dor, ela se fechava novamente, tornando-se a mulher distante e, às vezes, amarga que eu conhecia há tantos anos. Foi numa dessas manhãs mais amenas que algo inesperado aconteceu. Eu estava arrumando seu quarto enquanto ela tomava o café da manhã sentada na cama, com a bandeja de apoio que havíamos comprado. "Essas margaridas", ela disse de repente, olhando para o vaso na mesa ao lado da cama. "Como você sabia que são minhas favoritas?" Parei de arrumar as cobertas e olhei para ela. "Lembro do seu jardim, na casa antiga. Você sempre tinha margaridas amarelas plantadas." Ela pareceu genuinamente surpresa. "Você notou isso?" "Claro que notei. Eram lindas. Heitor me contou uma vez que você as plantava porque lembravam sua terra natal." Olga ficou em silêncio por um momento, contemplando as flores com uma expressão que não consegui decifrar. "Minha mãe tinha um jardim cheio delas." Ela finalmente disse,
sua voz mais suave do que o habitual. Em Ximena, o vilarejo onde nasci. Era tão pequeno que nem aparece nos mapas agora. Foi a primeira vez que Olga compartilhou algo pessoal comigo. Algo além das histórias que ela contava para Heitor e que eu ouvia de passagem. Senti como se tivesse recebido um presente precioso e inesperado. Como era lá? Perguntei, sentando-me na cadeira ao lado da cama, temendo que qualquer movimento brusco pudesse quebrar este momento frágil. Olga tomou um gole de chá antes de responder. Era um lugar simples. Poucas casas, uma igreja pequena, campos ao redor. Todo mundo conhecia todo mundo. Minha mãe era costureira, meu pai trabalhava na única mercearia da vila. E quando você veio para o Brasil? Tinha 19 anos. Vim com meu marido, Ivan. Ele era mais velho, tinha 27. Conhecemos o pai de Heitor 1 ano depois de chegarmos aqui. Eu sabia que o primeiro marido de Olga havia falecido jovem, deixando-a viúva com um filho pequeno. Mas nunca tinha ouvido a história completa. Deve ter sido difícil chegar em um país novo, tão jovem. Ela deu de ombros, mas seus olhos revelavam mais do que suas palavras. A vida é difícil para todos, de um jeito ou de outro. Típico de Olga, transformar até mesmo suas confidências em pequenas lições de dureza. Ainda assim, senti que havíamos cruzado algum tipo de limiar. A partir daquela manhã, nossas conversas se tornaram um pouco mais frequentes, ainda que breves. Descobri mais sobre sua infância, sobre como conheceu Ivan, sobre os primeiros anos difíceis no Brasil. Uma semana depois, estávamos na sala. Eu a havia ajudado a se transferir da cama para a poltrona, para que ela pudesse passar algumas horas em um ambiente diferente. Estava fazendo crochê, um hobby que retomei recentemente, enquanto ela assistia a um programa de culinária na televisão. Você gosta de cozinhar? Perguntei durante um intervalo comercial, notando como ela estava atenta às receitas. Gostava. Ela respondeu, um leve tom de amargura em sua voz. Quando tinha alguém para quem cozinhar. Levantei os olhos do meu crochê. Heitor sempre fala do seu strudel de maçã. Diz que era o melhor do mundo. Algo parecido com um sorriso passou rapidamente pelo rosto dela. A receita era da minha avó. Ela me ensinou quando eu tinha 12 anos. Talvez, quando você estiver se sentindo melhor, possamos fazer juntas. Adoraria aprender. As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse pensar. Era uma oferta sincera. Mas assim que a fiz, esperei pela rejeição, pelo comentário cortante que certamente viria. Mas Olga apenas me olhou por um longo momento, como se estivesse me avaliando, antes de dizer: talvez. Não era um sim, mas também não era um não. E para nós duas, naquele momento, era um progresso enorme. Os dias foram passando, e com eles, a recuperação de Olga avançava lentamente. Logo ela conseguia usar o andador para ir até o banheiro sem ajuda. Depois, para ir até a sala. Cada pequena conquista era celebrada, especialmente por Heitor, que parecia flutuar de felicidade ao ver sua mãe recuperando a independência. Uma tarde, cerca de 1 mês e meio após a chegada de Olga, eu estava na cozinha preparando o jantar, quando ouvi o som do andador se aproximando lentamente. Virei-me e vi Olga parada na porta, apoiada no andador, observando-me. Posso ajudar? Ela perguntou. Fiquei momentaneamente sem palavras. Era a primeira vez que ela se oferecia para fazer qualquer coisa, além de simplesmente existir em nossa casa. Claro! Respondi, recuperando-me da surpresa. Estou fazendo lasanha. Você pode me ajudar com o molho, se quiser. Ajudei-a a se sentar em uma cadeira alta que posicionei perto da bancada. Coloquei à sua frente uma tábua, uma faca e alguns tomates. Estes podem ser picados para o molho. Ela assentiu e começou a trabalhar em silêncio.
Suas mãos, embora enrugadas e com manchas da idade, moviam-se com precisão e habilidade. Era evidente que, apesar de todos os nossos desentendimentos ao longo dos anos, compartilhávamos pelo menos isso: o amor pela cozinha. "Você coloca manjericão no seu molho?" ela perguntou depois de alguns minutos. "Sim, fresco. Tenho alguns vasos na varanda." "Bom," ela disse, assentindo como se aprovasse. "Molho de tomate sem manjericão fresco é como café sem açúcar." Sorri. "Na verdade, eu gosto de café sem açúcar." Para minha surpresa, ela deu uma pequena risada. Foi um som tão inesperado, tão genuíno, que senti meu coração se aquecer. Ivan também gostava de café amargo. Sempre dizia que açúcar era para crianças. "E Heitor herdou isso dele", comentei. "Nunca coloca açúcar no café." Olga me olhou por um momento. "Ele se parece muito com o pai. Não apenas no físico, mas no jeito de ser. Bondoso, paciente." Ela fez uma pausa. "Heitor teve sorte." "Em quê?" "Em ter você, uma esposa que o ama de verdade." Fiquei paralisada, a colher de pau suspensa sobre a panela. Aquelas palavras vindas de Olga eram mais preciosas do que qualquer joia que eu pudesse receber. "Eu que tive sorte", respondi finalmente, a voz um pouco trêmula. "Heitor é um homem maravilhoso." "Sim, ele é", concordou Olga. E então, depois de uma pausa, "Acho que tenho parte da culpa nisso." Não pude deixar de sorrir. "Toda a culpa, eu diria. Você o criou sozinha." Ela balançou a cabeça. "Não foi fácil. Depois que perdi Ivan, pensei que não conseguiria. Um filho pequeno, um país estrangeiro, sem família por perto." "Como você conseguiu?" Olga olhou para as próprias mãos, agora paradas sobre a tábua. "Um dia de cada vez, como você está fazendo agora, cuidando de mim." A comparação me pegou de surpresa. Nunca havia pensado dessa forma, que o que eu estava fazendo por ela agora era de alguma forma semelhante ao que ela havia feito por Heitor há tantos anos. "A diferença é que você é adulta e logo vai se recuperar completamente", eu disse, tentando aliviar o súbito peso do momento. "Criar uma criança é um compromisso de vida inteira." "Sim", ela concordou, e havia uma sombra em seus olhos. "E quando essa criança cresce e vai embora, fica um vazio que nada preenche." Então era isso. O cerne de todo o ressentimento, de toda a amargura. O medo do vazio, do abandono. O medo de perder a única pessoa que dava sentido à sua vida. Heitor nunca deixou de te amar, Olga. Mesmo depois que nos casamos, mesmo quando nasceram os filhos. Você sempre foi importante para ele. "Eu sei", ela disse baixinho. "Mas não é a mesma coisa, não é? Antes eu era o centro do mundo dele. Depois..." Ela fez um gesto vago com a mão. "Depois ele construiu uma nova família. Mas isso não diminui em nada o que vocês têm." Olga não respondeu, mas vi uma lágrima solitária descendo por sua face enrugada. Não disse nada. Apenas continuei mexendo o molho, dando a ela o espaço para processar suas emoções. Após alguns minutos, ela retomou a tarefa de picar os tomates. Trabalhamos em silêncio por um tempo, mas era um silêncio diferente do que estávamos acostumadas. Não era carregado de tensão ou ressentimento. Era um silêncio confortável, quase cúmplice. Quando Heitor chegou em casa naquela noite, encontrou-nos ainda na cozinha, terminando de montar a lasanha juntas. Seu rosto se iluminou de uma forma que não via há muito tempo. "Minhas duas mulheres favoritas cozinhando juntas? Estou sonhando?" Olga revirou os olhos, mas havia um sorriso em seus lábios. "Não exagere, Heitor. Estou apenas ajudando um pouco." "Bom," ele disse, beijando primeiro a testa da mãe e depois meus lábios. "Cheiro maravilhoso. Vou tomar um banho rápido antes do jantar." Quando ele saiu,
Olga me olhou com uma expressão que não consegui interpretar completamente. Ele está feliz, ela disse. Sim, está. Por causa de nós duas, juntas. Assenti, compreendendo o que ela queria dizer. Por 42 anos, Heitor havia sido dividido entre o amor por sua mãe e o amor por sua esposa, sempre tentando equilibrar-se entre duas mulheres que não conseguiam, ou não queriam, se entender. Talvez devêssemos ter feito isso antes, sugeri hesitantemente. Talvez, ela concordou. Mas sou uma velha tola e orgulhosa. E eu talvez tenha sido muito defensiva. Admiti. Sempre achei que você me odiava por ter roubado seu filho. Olga suspirou. Não era ódio, era medo. Medo? De ficar sozinha, de ser esquecida, de não ser mais necessária. Aquelas palavras me atingiram profundamente. Quantas vezes durante minha vida eu também havia sentido esse mesmo medo. Quando os filhos começaram a escola, quando foram para a faculdade, quando se casaram e seguiram suas próprias vidas. Aquela sensação de não ser mais essencial, de ser substituível. Você nunca será esquecida, Olga. Não por Heitor, não pelos netos, nem... Hesitei por um segundo. Nem por mim. Ela me olhou nos olhos então. Realmente me olhou. Como se estivesse me vendo claramente pela primeira vez. Obrigada, Teresa. Por tudo. O jantar naquela noite foi diferente de todos os outros que tivemos juntos ao longo dos anos. Havia uma leveza, uma ausência da tensão habitual. Heitor contou histórias sobre seu dia, sobre os idosos com quem jogava xadrez no clube, sobre o novo livro que estava lendo para as crianças na biblioteca. Olga compartilhou algumas memórias de quando Heitor era pequeno. Como ele construía foguetes com caixas de papelão. Como chorou quando seu peixinho dourado morreu. Como sempre levava flores para ela no Dia das Mães, mesmo que fossem apenas dentes de leão colhidos no caminho da escola. E eu, pela primeira vez, me senti completamente incluída nessas memórias familiares. Não como uma intrusa, mas como parte legítima daquele pequeno círculo. Depois que ajudei Olga a se preparar para dormir e voltei para meu próprio quarto, encontrei Heitor sentado na beirada da cama, me esperando com uma expressão pensativa. O que foi? Perguntei, sentando-me ao seu lado. Estou tentando entender o que está acontecendo. Ele disse, pegando minha mão entre as suas. Entre você e mamãe. É como se 40 anos de gelo estivessem derretendo de repente. Sorri, compreendendo sua confusão. Acho que às vezes precisamos ser forçados a ficar juntos para realmente nos vermos. Seu acidente forçou isso. Então devo agradecer ao fêmur quebrado da mamãe por este milagre? Ri baixinho. Talvez. Ou talvez seja apenas o tempo. Tudo muda eventualmente, não é? Ele acariciou meu rosto, seus olhos cheios de amor e gratidão. Você é incrível, sabia? Paciente, compreensiva, forte. Não sou tão forte assim, admiti. Houve muitas noites em que chorei depois de algum comentário cortante da sua mãe. Muitas vezes em que me senti inadequada, rejeitada. Eu sei, ele disse suavemente. E me sentia terrível por não conseguir mudar isso, por estar sempre no meio, tentando agradar a ambas. Não era sua culpa, Heitor. Era algo entre nós duas. Algo que talvez precisasse deste tempo, desta situação, para começar a ser resolvido. Você acha que vai durar? Quando ela estiver completamente recuperada e voltar para a minha casa dela? Era uma pergunta válida. O que aconteceria quando Olga não precisasse mais de mim, quando pudesse retomar sua independência? Voltaríamos ao padrão antigo de cortesias superficiais e ressentimentos profundos? Não sei, respondi honestamente. Mas acho que algo mudou de verdade. E mesmo que não seja uma transformação completa, é um começo.
Ele me abraçou então, e ficamos assim por um longo tempo, apenas sentindo o conforto um do outro, como tantas vezes ao longo de nossa vida juntos. Nos dias que se seguiram, a relação entre Olga e eu continuou a evoluir lentamente. Havia recaídas, é claro. Momentos em que a dor a deixava irritadiça e impaciente, em que os velhos hábitos voltavam à tona. Comentários sobre como eu lavava as roupas. Na minha época, usávamos amaciante de verdade. Sobre minha maneira de organizar a despensa. Os enlatados deveriam ficar todos juntos, não misturados com outros produtos. Sobre o fato de eu gostar de dormir com a janela aberta mesmo no inverno. Vai pegar uma pneumonia e aí quem vai cuidar de mim? Mas agora, diferente de antes, esses comentários vinham sem a carga de ressentimento. Eram apenas os resmungos de uma senhora idosa, não ataques calculados para me diminuir. E eu, por minha vez, havia aprendido a não tomá-los como ofensas pessoais. A enfermeira Graça, que vinha 3 vezes por semana, comentou sobre a mudança durante uma de suas visitas. Dona Olga está diferente. Ela me disse enquanto guardava seus equipamentos após verificar os sinais vitais e a cicatrização. Mas leve, sabe? No começo, ela mal falava comigo. Respondia apenas o necessário. Agora me conta histórias, pergunta sobre minha família. Sim, tenho notado essa mudança também. Graça sorriu, fechando sua maleta. Sabe o que ela me disse ontem? Que tem sorte por ter uma nora como você. Disse que muitas das amigas dela reclamam das noras, que não têm paciência, que só aparecem em datas festivas. Mas que você é diferente. Senti meus olhos se encherem de lágrimas. Depois de tantos anos ansiando por aceitação, por reconhecimento, ouvir que Olga havia me elogiado para outra pessoa era quase surreal. Ela disse isso, tem certeza? Graça riu da minha incredulidade. Absoluta. E mais, disse que está pensando em te ensinar a receita secreta do strudel de maçã dela. Aparentemente, isso é um grande acontecimento na família? Assenti, ainda emocionada. É sim, enorme. Quando Graça saiu, fui até o quarto de Olga. Ela estava sentada na poltrona junto à janela, fazendo palavras cruzadas. Outro hábito que descobri recentemente. A enfermeira disse que você está progredindo muito bem. Comentei, sentando-me na cadeira próxima. Ela murmurou, concentrada em encontrar uma palavra de 6 letras para transformação. Mudança, sugeri, espiando o quebra-cabeça. Ela levantou os olhos, surpresa. O quê? A palavra. 6 letras para transformação. Mudança. Olga olhou para o quebra-cabeça, testou a palavra mentalmente e assentiu. Sim, cabe perfeitamente. Ela preencheu os quadrados. Você é boa nisso. Meu pai adorava palavras cruzadas. Fazíamos juntos nos domingos à tarde. Seu pai... Ela começou, e então parou, como se tivesse percebido algo. Eu nunca perguntei sobre sua família, não é? Em todos esses anos. A constatação pairou entre nós, pesada de significado. Não, confirmei. Mas tudo bem. Você não era obrigada a se interessar. Mas deveria ter me interessado, ela disse, colocando o livro de palavras cruzadas de lado. Você é a esposa do meu filho, a mãe dos meus netos, e eu nunca me dei ao trabalho de realmente conhecer você. Não soube o que responder. Era verdade. Em 4 décadas, nossas interações haviam sido superficiais, centradas em questões práticas ou em Heitor e nas crianças. Nunca tivemos uma conversa genuína sobre nossas vidas, nossos sonhos, nossos medos. Conte-me sobre seu pai, ela pediu suavemente. Ele ainda está vivo? Balancei a cabeça. Não, faleceu há 2 anos. Câncer de pulmão. Foi difícil. Sinto muito, ela disse, e pude ver que era sincera.
E sua mãe? Faleceu quando eu tinha 16 anos. Acidente de carro. Olga arregalou os olhos. Tão jovem. Deve ter sido terrível para você. Foi. Admiti. Meu pai fez o melhor que pôde, mas... nada substitui uma mãe, não é? Ela assentiu. Irmãos. Compreensiva. Tenho um irmão mais velho, Humberto. Mora no Canadá há muitos anos. Nos falamos por telefone de vez em quando, mas não somos muito próximos. Então, quando conheceu Heitor... eu não tinha muita família, não. Talvez por isso tenha me apegado tanto a ele, aos filhos que tivemos. Eles se tornaram meu mundo. Algo pareceu se suavizar no olhar de Olga. Isso explica muita coisa. Como assim? Por que você aguentou uma sogra insuportável por tantos anos? Ela disse com um leve sorriso irônico. Heitor e as crianças eram sua família, e eu vinha no pacote. Ri baixinho. Acho que sim. Mas você não era insuportável. Apenas territorial, ciumenta, amarga. Eu ia dizer protetora. Olga soltou uma risada curta. Você é diplomática demais, Teresa. Sempre foi. Talvez seja isso que mais me irritava em você. Minha diplomacia te irritava? Sua perfeição. Ela corrigiu. Sempre tão controlada, tão educada, tão... boa em tudo. A esposa perfeita, a mãe perfeita. A nora perfeita que nunca reclamava, mesmo quando eu dava motivos de sobra. Eu não sou perfeita. Protestei. Longe disso. Para Heitor, você é. Ela disse. E não havia amargura em sua voz agora. Apenas constatação. Ele te olha da mesma forma hoje que te olhava quando vocês se conheceram. Como se você fosse o Sol e ele um planeta orbitando ao seu redor. Senti meu rosto esquentar. Ele te olha da mesma forma, sabia? Com admiração, com respeito profundo. Você é a mulher forte que o criou sozinha, que enfrentou tudo para dar a ele uma vida boa. Olga ficou em silêncio por um momento, absorvendo minhas palavras. Então, talvez o problema fosse eu. Talvez eu não soubesse dividir o amor dele. Não há divisão no amor, Olga. O coração não funciona assim. Não é como uma torta, que se reparte em fatias, e quanto mais pessoas, menor a porção de cada um. O amor se multiplica. Ela me olhou por um longo momento, como se estivesse realmente me vendo pela primeira vez. Você é uma mulher sábia, Teresa. Aprendi com a vida, com as perdas, com os ganhos, com o tempo. Olga assentiu lentamente. O tempo, ele passa tão depressa, não é? Um dia você é jovem, com toda a vida pela frente, e no outro... Ela olhou para as próprias mãos enrugadas. No outro, você é uma velha quebrada, dependendo da bondade dos outros. Você não está quebrada, eu disse firmemente. Está se recuperando, e logo vai estar de volta à sua casa, à sua independência. Uma sombra passou pelo rosto dela. Minha casa, tão vazia, tão silenciosa. Nunca havia pensado em como devia ser para Olga, vivendo sozinha naquela casa grande onde criou Heitor, onde compartilhou brevemente a vida com Ivan. Quantas refeições solitárias, quantas noites sem ninguém com quem conversar. Sabe? Comecei hesitante. Quando você estiver recuperada, poderíamos estabelecer um dia fixo na semana para jantar juntos. Você poderia vir aqui? Ou nós poderíamos ir à sua casa? Olga me olhou surpresa. Você gostaria disso? Sim, gostaria, respondi, percebendo que era verdade. E tenho certeza que Heitor adoraria. E quanto àquela receita de strudel que você mencionou, ainda tem interesse em aprender? Sorri, emocionada por ela se lembrar. Absolutamente. Bom, ela disse voltando às palavras cruzadas como se a conversa não tivesse sido tão significativa. Quando eu estiver mais firme nas pernas, faremos isso. O segredo está na massa, sabe?
Tem que ser tão fina que dá para ler um jornal através dela. Mal posso esperar para aprender. Enquanto saía do quarto, deixando Olga com seus quebra-cabeças, senti uma estranha leveza, como se um peso que eu carregava há décadas tivesse sido finalmente aliviado. Não completamente removido. Havia muitos anos de mágoas e ressentimentos para serem superados tão rapidamente, mas significativamente reduzido. Naquela noite, enquanto preparava o jantar, ouvi o som do andador de Olga se aproximando novamente da cozinha. Ela apareceu na porta, parecendo determinada. "Posso ajudar com o jantar?" "Claro", respondi sorrindo. "Estava pensando em fazer um ratatouille. O que acha?" "Acho ótimo. Posso cortar os legumes." E assim, mais uma vez, nos vimos trabalhando lado a lado, em uma harmonia que teria parecido impossível apenas alguns meses antes. "Teresa", Olga disse após alguns minutos de trabalho silencioso. "Há algo que preciso te contar." Seu tom sério me deixou alarmada. "O que foi? Está sentindo alguma dor?" "Não, não é isso." Ela parou de cortar uma berinjela e olhou para mim. "É sobre Heitor, sobre o passado." Senti um arrepio percorrer minha espinha. O que poderia ser tão sério? Algum segredo de família que eu nunca soube? Uma doença hereditária? Um filho de outro relacionamento? "O que aconteceu?" Perguntei, tentando manter a voz calma enquanto enxugava as mãos no avental. Olga respirou fundo antes de continuar. "Lembra-se de quando vocês estavam noivos? Pouco antes do casamento?" Assenti. Tinha sido um período feliz, cheio de expectativas e planos para o futuro. Heitor e eu escolhendo móveis para nosso pequeno apartamento, discutindo detalhes da cerimônia, sonhando acordados com a vida que construiríamos juntos. Heitor quase desistiu do casamento. Aquelas palavras caíram como um raio. "O quê? Não, isso não é verdade. Ele nunca te contou porque eu o convenci a não fazer isso." Minha mente estava girando. "Não entendo." Olga continuou, sua voz baixa e constante. 3 semanas antes do casamento, Heitor veio até mim. Ele estava em pânico, dizendo que talvez estivesse cometendo um erro, que vocês eram muito jovens, que ele não estava pronto para tanta responsabilidade. Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Heitor, meu Heitor, que sempre pareceu tão seguro de nosso amor, tão confiante em nosso futuro juntos. Tinha duvidado? Foi um momento de fraqueza. Continuou Olga, vendo a dor em meu rosto. Todos os noivos passam por isso, eu acho. Medo do desconhecido. "E o que você disse a ele?" Perguntei, temendo a resposta. Considerando como Olga me tratou por tantos anos, ela provavelmente tinha incentivado as dúvidas dele, tentado convencê-lo a me deixar. Olga deu um pequeno sorriso triste. "Eu disse a ele para não ser tolo, que ele nunca encontraria outra mulher como você, que eu via o jeito como vocês se olhavam e que aquilo era raro, precioso, que o medo era normal, mas que ele não deveria deixar que isso destruísse algo tão especial." Fiquei olhando para ela, muda de espanto. De todas as revelações possíveis, esta era a mais inesperada. "Você defendeu nosso relacionamento?" "Sim. Mesmo que Deus me perdoe, no fundo eu quisesse que ele desistisse." Tentei processar o que estava ouvindo. "Mas por quê? Por que me dizer isso agora, depois de tantos anos?" Olga suspirou profundamente. "Porque quero que você entenda." "Eu sempre soube que vocês eram perfeitos um para o outro. Sempre soube que você era exatamente o que Heitor precisava, o que ele merecia. Então por que me tratou daquela maneira por tantos anos? Se você sabia que eu era boa para ele? Por que saber aqui?" Ela apontou para a própria cabeça. "É diferente de aceitar aqui." E então apontou para o coração.
Minha cabeça sabia que você era a pessoa certa para meu filho. Mas meu coração tolo e egoísta não queria dividir. E depois, com o tempo, tornou-se um hábito. O ressentimento criou raízes, e eu não sabia como mudar, mesmo quando percebi o quanto estava errada. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo meu rosto. Não eram lágrimas de mágoa ou raiva, mas de uma estranha e profunda compreensão. De repente, todas as peças se encaixavam. E a forma como você está me tratando agora? Isso é real? Ou é apenas gratidão por eu estar cuidando de você? Era uma pergunta dura, mas precisava saber. Não queria construir uma relação baseada apenas em obrigação ou dívida. No começo, talvez fosse apenas gratidão, Olga admitiu. Mas agora acho que estou finalmente vendo você de verdade, Teresa. A mulher que meu filho ama há mais de 4 décadas. A mulher que criou meus netos com tanto amor e sabedoria. A mulher que, apesar de tudo que eu fiz, ainda me acolheu em sua casa e está cuidando de mim como uma filha cuidaria de sua mãe. Sua voz falhou na última frase e vi que seus olhos também estavam marejados. Sem pensar, coloquei minha mão sobre a dela. Obrigada por me contar. Você merecia saber, e eu precisava dizer. Antes que... Ela hesitou. Antes que o quê? Antes que seja tarde demais. Estou velha, Teresa. Não sei quanto tempo ainda tenho. E não queria partir deixando essa parede entre nós. A realidade da mortalidade pairou sobre nós por um momento. Olga estava com 86 anos. E embora estivesse se recuperando bem da fratura, a verdade era que cada ano, a partir daqui, era um presente, não uma garantia. Ainda temos tempo, eu disse suavemente, para compensar os anos perdidos. Ela apertou minha mão. Sim, ainda temos tempo. Voltamos a preparar o jantar, agora em um silêncio diferente. Não era o silêncio tenso de antes, nem mesmo o silêncio confortável das últimas semanas. Era um silêncio carregado de possibilidades, de um novo começo, de um futuro diferente do que poderíamos ter imaginado. Quando Heitor chegou, encontrou-nos assim, trabalhando juntas com uma familiaridade que parecia existir há anos, não apenas há algumas semanas. Ele parou na porta da cozinha, observando-nos com uma expressão de admiração e algo mais. Talvez alívio, talvez gratidão por este presente inesperado que a vida lhe dera. As 2 mulheres que mais amava, finalmente em paz, uma com a outra. Durante o jantar, Olga contou a Heitor sobre nossa conversa. Omitindo a parte sobre suas dúvidas pré-casamento, é claro. Ela falou abertamente sobre como lamentava os anos de tensão, sobre como estava feliz por estarmos finalmente nos conhecendo de verdade. Heitor parecia quase em estado de choque, olhando de sua mãe para mim e de volta para ela, como se não pudesse acreditar no que estava ouvindo. Isso é incrível, ele finalmente conseguiu dizer. Eu sempre esperei, sempre rezei para que vocês 2... Nós sabemos, eu disse sorrindo para ele. E agora está acontecendo. Melhor tarde do que nunca, acrescentou Olga com uma pitada de seu velho humor irônico. Rimos juntos, e foi como se anos de tensão finalmente se dissolvessem completamente. Nos dias que se seguiram, nossa relação continuou a florescer. Olga começou a compartilhar mais sobre sua vida. Não apenas os fatos que eu já conhecia, mas os detalhes pessoais, os sentimentos, as lutas internas. Contou-me sobre como conheceu Ivan em uma festa da comunidade, como ele a cortejou por meses antes que ela aceitasse um encontro. Como seu coração se partiu quando ele morreu subitamente de um ataque cardíaco, deixando-a com um filho pequeno e um futuro incerto. Em troca, compartilhei minhas próprias histórias. A dor de perder minha mãe na adolescência. Os sonhos que tive de me tornar escritora.
antes que a vida me levasse por outros caminhos. As inseguranças que senti como mãe jovem, tentando fazer tudo certo e sempre temendo estar falhando de alguma forma. Uma noite, enquanto tomávamos chá na sala após o jantar, Olga mencionou algo que me pegou de surpresa. Você escrevia poesia quando era mais jovem, não é? Olhei para ela, surpresa. Como você sabe disso? Heitor me mostrou alguns de seus poemas, logo depois que vocês começaram a namorar. Ele estava tão orgulhoso. Dizia que você tinha um dom com as palavras. Senti meu rosto esquentar. Aqueles poemas eram juvenis, cheios de emoções intensas e metáforas exageradas, como só uma garota de 20 e poucos anos apaixonada poderia escrever. Eram terríveis, eu disse, rindo. Não, não eram. Olga respondeu seriamente. Eram honestos, transparentes. Podia-se ver sua alma neles. Fiquei tocada por sua avaliação. Obrigada. Faz tanto tempo que não escrevo nada. Por quê? A pergunta simples me fez refletir. A vida aconteceu, eu acho. Filhos, trabalho, casa para cuidar. Nunca parecia haver tempo suficiente. E agora? Os filhos estão criados. Você está aposentada. Agora parece que perdi aquela voz. Aquela urgência de expressar o que sinto em palavras. Olga tomou um gole de chá antes de responder. Talvez você devesse. A sugestão ficou comigo por dias. Na semana seguinte, comprei um caderno simples, de capa dura, e comecei a escrever novamente. Não eram poemas elaborados como os da juventude, mas reflexões, memórias, pequenos momentos do dia a dia transformados em palavras. E, para minha surpresa, a voz que pensei ter perdido estava ainda lá, apenas esperando para ser redescoberta. Mostrei alguns dos textos para Olga, hesitante como uma estudante entregando um trabalho à professora. Ela os leu com atenção, às vezes sorrindo, às vezes com os olhos marejados. Você deveria compartilhar isso com outras pessoas, ela disse finalmente, devolvendo-lhe o caderno. Há tantas mulheres da nossa idade que se sentiriam compreendidas lendo suas palavras. Você acha mesmo? Tenho certeza. Esta aqui. Ela apontou para um texto sobre as transformações do corpo com a idade. É tão honesta, tão sem autocomiseração. E esta? Outro texto, sobre a saudade dos filhos que agora raramente vemos. Tocou meu coração de uma forma que não consigo explicar. Impulsionada por seu entusiasmo, criei um pequeno blog. Nada elaborado, apenas um espaço simples onde pudesse compartilhar meus textos. No começo, apenas meus filhos e alguns amigos próximos o acessavam. Mas aos poucos, como uma onda que se expande, mais pessoas começaram a encontrá-lo, a comentar, a se identificar com minhas palavras. Olga acompanhava tudo com um orgulho quase maternal. Está vendo? Eu disse que suas palavras encontrariam eco. Enquanto isso, sua recuperação progredia. Logo, ela conseguia andar pela casa usando apenas uma bengala. Os exercícios de fisioterapia, que antes a deixavam exausta e irritada, agora eram encarados com determinação. Havia um novo brilho em seus olhos, uma nova energia em seus movimentos. 3 meses após sua chegada, Olga estava sentada comigo na cozinha, enquanto eu preparava o almoço. Ela disse quase casualmente. Estive pensando... Talvez seja a hora de eu voltar para minha casa. Parei o que estava fazendo e olhei para ela. A ideia de não tê-la mais conosco diariamente me causou uma inesperada pontada de tristeza. Você acha que já está pronta? O médico disse que ainda precisa de mais algumas semanas de fisioterapia intensiva. Posso continuar com a fisioterapia morando em casa. E sempre posso contratar alguém para me ajudar, se necessário. Havia algo em sua expressão, uma hesitação, que me fez perguntar. É isso que você realmente quer, Olga? Voltar para sua casa agora? Ela ficou em silêncio por um momento, contemplando sua xícara de chá.
Não quero ser um fardo para vocês por mais tempo do que o necessário. Você não é um fardo, eu disse sentando-me à mesa com ela. Na verdade, tenho gostado muito de tê-la aqui. Olga levantou os olhos, surpresa. Verdade? Sim. Nossas conversas, nossas sessões de cozinha juntas. Vou sentir falta disso quando você for embora. Um pequeno sorriso apareceu em seus lábios. Eu também vou sentir falta. Então fique mais um pouco, sugeri. Pelo menos até completar o ciclo de fisioterapia. Depois, se você realmente quiser voltar para sua casa, podemos organizar tudo. Mas saiba que você é bem-vinda a ficar aqui pelo tempo que quiser. Olga assentiu lentamente. Talvez seja sensato esperar mais algumas semanas. E... obrigada, Teresa, por tudo. Aquela conversa marcou uma nova fase em nossa relação. O medo de ser um fardo, de estar impondo sua presença, havia sido uma preocupação constante para Olga. Agora que ela sabia que era realmente bem-vinda, que sua companhia era apreciada, algo se relaxou nela. Tornou-se ainda mais aberta, mais disposta a compartilhar suas experiências, seus pensamentos, até mesmo suas vulnerabilidades. Uma tarde, enquanto fazíamos juntas o strudel de maçã que ela finalmente decidiu me ensinar, Olga me contou sobre seu maior arrependimento na vida. Depois que Ivan morreu, houve um homem. Ela disse, concentrada em esticar a massa, até que ficasse tão fina quanto prometido. Newton. Ele era professor como você. Dava aulas de história no colégio onde Heitor estudava. Um professor? Isso era novidade para mim. Heitor nunca havia mencionado nenhum relacionamento de sua mãe após a morte de seu pai. Sim, ele era viúvo também, com 2 filhas já crescidas. Começamos a conversar nas reuniões de pais e mestres. Depois ele me convidou para um café. Depois para jantar. Vocês namoraram? Perguntei, fascinada por este vislumbre de uma Olga que eu nunca tinha conhecido. Uma mulher jovem, possivelmente se abrindo para um novo amor. Por quase 2 anos. Ele era gentil, paciente, inteligente. Ríamos muito juntos. E o que aconteceu? Olga parou o que estava fazendo, suas mãos imóveis sobre a massa fina. Ele me pediu em casamento. E você disse não, deduzi pelo tom de sua voz. Disse que precisava pensar, que tinha Heitor para considerar, que não tinha certeza se estava pronta para um novo compromisso. E não estava? Esse é o problema, ela disse, retomando-se o trabalho com a massa. Eu estava. Eu o amava. Queria passar o resto da minha vida com ele. Mas tinha medo. Medo de que, se eu formasse uma nova família, de alguma forma estaria traindo a memória de Ivan. Medo de que Heitor se sentisse abandonado, substituído. Medo de arriscar meu coração novamente e talvez perdê-lo outra vez. Olga raramente falava com tanta franqueza sobre seus sentimentos, e percebi o quanto essa revelação significava. O que aconteceu depois? Newton esperou. Por meses ele esperou pacientemente por minha resposta. Então surgiu uma oportunidade de emprego para ele em outro estado. Um cargo de diretor em uma escola prestigiada. Era o sonho dele. Ele me pediu para ir com ele. E você não foi? Ela balançou a cabeça. Não fui. Disse a mim mesma que era por Heitor, que não podia tirá-lo da escola, dos amigos, do único lar que conhecia. Mas a verdade é que estava apavorada. Então Newton partiu, sozinho. Prometemos manter contato, mas... As cartas foram ficando mais raras, as ligações mais curtas, até que, eventualmente... Pararam completamente. Completei suavemente. Sim, ele conheceu outra pessoa, eventualmente. Casou-se novamente. Construiu uma vida que poderia ter sido... Nossa! O pesar em sua voz era palpável. Tantos anos depois,
e ainda havia dor nessa lembrança. Você nunca pensou em procurá-lo novamente? Algumas vezes, especialmente depois que Heitor foi para a pura faculdade e a casa ficou tão vazia. Mas parecia egoísta tentar reabrir aquela porta depois de tê-la fechado tão firmemente. E o que eu diria? Desculpe por não ter sido corajosa o suficiente 20 anos atrás? Talvez exatamente isso, sugeri. A verdade. Olga sorriu tristemente. Talvez, mas agora é tarde demais. Soube por um conhecido em comum que Newton faleceu há alguns anos. Ataque cardíaco, como Ivan. Sinto muito, Olga. Eu também. Mas essa é a lição que aprendi da maneira mais difícil. O medo rouba nossas oportunidades, nos paralisa, nos impede de viver plenamente. Foi por isso que você me contou sobre Heitor quase desistindo do casamento? Para mostrar que ele teve coragem onde você não teve? Parcialmente. E também para que você entendesse que, mesmo naquela época, mesmo com todo o meu ressentimento, eu sabia que vocês eram certos um para o outro, que não queria que meu filho cometesse o mesmo erro que eu. Naquele momento, olhando para aquela mulher que por tanto tempo considerei fria e distante, senti uma onda de compaixão e compreensão. Quantas vezes o medo também tinha me impedido de agir, de falar, de viver mais plenamente. Quantas oportunidades eu havia deixado passar por insegurança, por dúvida, por receio do que os outros pensariam. Nunca é tarde demais para viver sem medo, Olga. Eu disse, pegando sua mão enfarinhada entre as minhas. Você pode começar agora. Ela sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto inteiro. Talvez você esteja certa. Talvez seja isso que estou fazendo agora, ao abrir meu coração para você, depois de tantos anos fechado. E como se sente? Assustada, ela admitiu. Mas também livre. Terminamos de preparar o strudel em um silêncio confortável, cada uma absorvida em seus próprios pensamentos. Quando finalmente o colocamos no forno, o aroma de maçãs e canela encheu a cozinha, criando uma atmosfera de aconchego e lar. Sabe? Disse Olga olhando para o forno com uma expressão contemplativa. Essa receita veio da minha avó. Ela a ensinou para minha mãe, que a ensinou para mim. E agora estou ensinando para você. É uma bela tradição familiar. Sim. E agora você é parte dela. Parte da família. Sempre foi, na verdade. Eu apenas demorei demais para aceitar isso. Quando Heitor chegou em casa naquela noite e sentiu o aroma inconfundível do strudel de sua infância, seus olhos se arregalaram de surpresa e alegria. Vocês fizeram? Sua mãe me ensinou a receita secreta. Expliquei, trocando um olhar cúmplice com Olga. Aparentemente, agora sou oficialmente parte da família. Heitor olhou de mim para sua mãe, seus olhos brilhando de emoção. Sem dizer uma palavra, abraçou-nos as duas juntas. Um abraço forte e cheio de significado. Nós três ficamos assim por um momento, conectados não apenas pelos laços de sangue ou casamento, mas por algo mais profundo, pelo amor, pelo perdão, pela aceitação mútua que tanto tempo levamos para encontrar. Aquela noite marcou uma espécie de consagração da nova relação que estava florescendo entre Olga e eu. Nos dias que se seguiram, enquanto ela continuava sua fisioterapia e gradualmente recuperava sua mobilidade e sua independência, nossa conexão continuou a se aprofundar. Descobrimos interesses comuns que nunca havíamos compartilhado antes. Uma paixão por romances históricos, um gosto pela jardinagem, uma admiração secreta por filmes antigos em preto e branco. Passávamos horas conversando sobre livros que ambas tínhamos lido, recomendando títulos uma para a outra, discutindo personagens e enredos como velhas amigas. E não eram apenas os interesses em comum que nos aproximavam. Eram também as diferenças, as perspectivas distintas que cada uma trazia para as conversas. Olga, com sua experiência de vida em outro país,
sua visão formada em uma época diferente. Eu, com minha formação em literatura, minha experiência como professora, meu olhar para o mundo moldado por outras influências. Certa manhã, enquanto cuidávamos juntas do pequeno jardim nos fundos da casa, Olga fez uma observação que me tocou profundamente. Sabe o que mais lamento, Teresa? Todos os almoços de domingo que perdemos. Todas as celebrações em que estive presente fisicamente, mas ausente em espírito, tão concentrada em meu ressentimento, que não conseguia desfrutar verdadeiramente da companhia da família. Parei de podar as roseiras e olhei para ela, ajoelhada ao meu lado, plantando sementes de flores em pequenos buracos que havia cavado cuidadosamente. Ainda temos muitos almoços de domingo pela frente, respondi. Muitos aniversários, natais, páscoas. Sim, ela concordou, um leve sorriso em seus lábios. E pretendo aproveitar cada um deles ao máximo. 2 semanas depois, quando seu ciclo de fisioterapia intensiva chegou ao fim, Olga voltou ao médico para uma avaliação final. Voltou para casa radiante. O doutor disse que estou progredindo extraordinariamente bem. Ela anunciou durante o jantar. Disse que pessoas com o dobro da minha idade não se recuperam tão rapidamente de uma fratura no fêmur. Isso é maravilhoso, mãe, disse Heitor, claramente aliviado e orgulhoso. Ele também disse que estou pronta para voltar para casa se quiser. Houve um momento de silêncio à mesa. Olga nos olhou, primeiro para Heitor, depois para mim. Mas estive pensando, ela continuou. Minha casa é grande demais para mim sozinha. Sempre foi, na verdade, desde que Heitor saiu para a faculdade. E manter um jardim daquele tamanho está ficando cada vez mais difícil. Você está pensando em se mudar para um lugar menor? Perguntou Heitor. Na verdade, ela hesitou, parecendo subitamente insegura. Estava pensando se poderia ficar aqui. Por mais algum tempo, pelo menos. A surpresa deve ter sido evidente em nossos rostos, porque ela rapidamente acrescentou. Claro que pagaria minha parte nas despesas, e poderia até pensar em vender minha casa eventualmente, se isso for algo que vocês também queiram. Olhei para Heitor, que parecia tão espantado quanto eu. Não apenas por Olga querer ficar conosco, isso por si só já seria surpreendente, considerando seu apreço pela independência, mas pela menção de vender sua casa, o lar que ela havia mantido por mais de 5 décadas. Mãe, você tem certeza? Perguntou Heitor cauteloso. Você sempre foi tão apegada àquela casa. É apenas uma construção, ela respondeu, e havia uma firmeza em sua voz que não deixava dúvidas sobre sua resolução. Os verdadeiros tesouros são as memórias que carrego comigo. E mais importante, as pessoas que amo. Você, Teresa, meus netos. Passei tempo demais vivendo no passado, agarrada a lembranças, quando deveria estar construindo novas memórias, aproveitando o presente. Olhei para Heitor e vi em seus olhos a mesma emoção que sentia. Não precisávamos de palavras para comunicar o que pensávamos. Depois de tantos anos juntos, um simples olhar era suficiente. Olga, eu disse pegando sua mão sobre a mesa. Nós adoraríamos que você ficasse, pelo tempo que quiser. Realmente? Havia uma vulnerabilidade em sua voz que nunca tinha ouvido antes. Realmente, confirmou Heitor, cobrindo nossas mãos unidas com a sua. Esta é sua casa também agora. Os olhos de Olga se encheram de lágrimas. Pela primeira vez desde que a conheci, vi aquela mulher forte e orgulhosa chorar abertamente, sem tentar esconder ou conter sua emoção. Obrigada. Ela disse simplesmente, por me darem uma segunda chance. Naquela noite, deitada ao lado de Heitor, refleti sobre a incrível jornada dos últimos meses. Como uma queda, um acidente doloroso, havia se transformado em uma bênção disfarçada.
Como o que parecia ser um fardo havia se revelado um presente. Como 42 anos de distância haviam sido finalmente superados por 3 meses de proximidade forçada. "No que está pensando?" perguntou Heitor, acariciando meu cabelo. "Em como a vida é imprevisível. Em como, às vezes, o que tememos se torna exatamente o que precisamos." "Você está falando da mamãe morando conosco?" "Sim. Quando você ligou do hospital naquele dia, contando sobre o acidente, eu fiquei apavorada. Não apenas preocupada com a saúde dela, mas apavorada com a ideia de tê-la em nossa casa, sob meus cuidados. Achei que seriam os meses mais difíceis da minha vida." "E foram?" Virei-me para olhar para ele, para aquele rosto que amava Cal há tantos anos. "Não. Foram transformadores. Dolorosos às vezes, desconfortáveis com frequência, mas também libertadores. Como se um peso que eu carregava há décadas finalmente tivesse sido removido." Heitor sorriu, seus olhos brilhando no escuro. "Nunca duvidei que vocês duas eventualmente se entenderiam. Só não esperava que levasse 4 décadas e uma fratura no fêmur para isso acontecer." Ri baixinho. "Algumas lições levam tempo para serem aprendidas. E algumas pessoas são teimosas demais para aprender rapidamente." "Está falando da minha mãe ou de você mesma?" "De nós duas, eu acho. 2 mulheres orgulhosas que pensavam que estavam competindo pelo amor de um homem, quando, na verdade, o amor só se multiplica, nunca se divide." Heitor me beijou suavemente. "Sabia que te amo mais hoje do que no dia em que nos casamos? E pensei que fosse impossível amar alguém mais do que eu te amava naquele dia." "Eu sei. Sinto o mesmo." Adormecemos abraçados, com a certeza tranquila de que nossa família, que sempre foi amorosa, havia finalmente se tornado completa. Na manhã seguinte, começamos a reorganizar nossa casa para acomodar Olga de forma mais permanente. O quarto de hóspedes, que já estava adaptado para suas necessidades durante a recuperação, seria transformado em seu espaço definitivo. Heitor e Cláudio foram à casa dela para buscar alguns objetos pessoais, fotografias de família, alguns livros favoritos, a poltrona de leitura que havia pertencido a Ivan, pequenos tesouros sentimentais que fariam com que ela se sentisse verdadeiramente em casa. Enquanto isso, Olga e eu fomos às compras. Ela precisava de algumas roupas novas, já que grande parte de seu guarda-roupa havia ficado em sua antiga casa, e também queria comprar um novo conjunto de toalhas e roupa de cama. Não precisava se preocupar com isso, eu disse enquanto caminhávamos lentamente pelo shopping, Olga apoiada em sua bengala. "Temos toalhas e lençóis suficientes." "Eu sei", ela respondeu, "mas quero contribuir, fazer daquele quarto realmente meu." Entendi o sentimento. Não era sobre as toalhas ou lençóis em si, mas sobre dignidade, sobre não se sentir uma visita ou uma carga, mas um membro contribuinte da família. Foi durante essa tarde de compras que Olga me fez uma pergunta inesperada. "Teresa, você e Heitor alguma vez pensaram em se mudar para um lugar menor também? Agora que estão sozinhos, quero dizer, com os filhos criados?" A pergunta me pegou de surpresa. "Às vezes conversamos sobre isso. A casa é grande para apenas nós 2. Mas há tantas memórias ali. E agora, com você morando conosco, faz ainda mais sentido ficarmos." Olga assentiu, pensativa. E se pudéssemos combinar o melhor dos 2 mundos? Um lugar novo, mas grande o suficiente para nós 3, e talvez até com espaço para quando os netos vierem visitar? Você está sugerindo que procuremos uma casa nova para todos nós? Apenas uma ideia, ela disse rapidamente, como se temesse ter ido longe demais. Algo para pensar, um novo começo. Aquela ideia ficou comigo pelo resto do dia. Um novo começo.
Não apenas para Olga, mas para todos nós. Uma casa que seria verdadeiramente nossa, não minha e de Heitor, com Olga como uma adição posterior. Um espaço que poderíamos planejar juntos, decorar juntos, tornar nosso lar juntos. Quando voltamos para casa e contei a Heitor sobre a sugestão de sua mãe, ele ficou inicialmente surpreso, depois pensativo e finalmente entusiasmado. "Sabe que faz sentido?" ele disse enquanto jantávamos na varanda, aproveitando a brisa suave da noite. "Esta casa sempre foi perfeita para uma família com crianças. 3 quartos grandes, o quintal para eles brincarem. Mas agora, com os meninos crescidos, poderíamos procurar algo mais adequado para a nossa fase atual de vida. Como um apartamento térreo com um pequeno jardim", sugeriu Olga. "Ou uma casa menor, em um condomínio com segurança, para não termos que nos preocupar quando viajarmos." E assim começou nossa busca por um novo lar. Nas semanas seguintes, visitamos vários imóveis, discutimos possibilidades, sonhamos juntos com este próximo capítulo de nossas vidas. Foi durante esse processo que realmente senti a mudança em nossa dinâmica familiar. Não éramos mais um casal e uma sogra, mas 3 adultos, 3 amigos, tomando decisões conjuntas, considerando as necessidades e desejos de cada um. Finalmente encontramos o lugar perfeito. Uma casa térrea, em um condomínio tranquilo, com 2 quartos amplos e um terceiro menor que poderia servir como escritório ou quarto de hóspedes quando os netos viessem visitar. Tinha um jardim pequeno, mas charmoso, uma cozinha espaçosa, importante para mim e para Olga, que agora adorávamos cozinhar juntas, e uma varanda aconchegante perfeita para nossas leituras vespertinas. O processo de mudança foi agridoce. Deixar a casa onde Heitor e eu havíamos criado nossos filhos, onde havíamos passado a maior parte de nossas vidas adultas, não foi fácil. Cada cômodo guardava lembranças, cada marca na parede contava uma história. A altura dos meninos registrada no batente da porta da cozinha, o pequeno dente da porta da sala onde Diana havia batido quando aprendia a andar de bicicleta dentro de casa, contra nossas regras. O cantinho do jardim onde enterramos Pipoca, o cachorro que nos acompanhou por 15 anos. Para Olga, a despedida de sua casa foi ainda mais emocional. Ela havia vivido lá por mais de 50 anos. Foi ali que criou Heitor, ali que guardou as lembranças de Ivan, ali que construiu sua vida independente após a viuvez. No dia em que esvaziamos completamente sua casa, após semanas vendendo alguns móveis, doando outros e selecionando cuidadosamente o que levaríamos para o novo lar, Olga pediu um momento a sós. Heitor e eu esperamos no carro enquanto ela caminhava lentamente pelo jardim, depois pela casa vazia, despedindo-se silenciosamente. Quando ela finalmente retornou ao carro, seus olhos estavam vermelhos, mas havia uma serenidade em seu rosto. "Pronta?" perguntou Heitor gentilmente. "Pronta", ela respondeu olhando para a frente. "É apenas uma casa no final. O importante são as pessoas, as memórias que levamos conosco." Ah, e assim, aos 79 anos, eu me mudava para uma nova casa, começando um novo capítulo da minha vida. Não apenas com meu marido, mas também com a mulher que por tantos anos considerei minha adversária e que agora se tornara uma amiga, uma confidente, quase uma irmã. Nossa nova rotina se estabeleceu naturalmente. Café da manhã juntos todas as manhãs. Depois cada um seguia com suas atividades. Heitor com seu trabalho voluntário na biblioteca comunitária. Eu com meu blog que crescia a cada dia. Olga com seus quebra-cabeças, seus programas de TV favoritos. E o pequeno grupo de tricô que ela havia descoberto no centro comunitário do condomínio. Nos encontrávamos para o almoço. Às vezes os 3. Às vezes apenas Olga e eu quando Heitor tinha compromissos fora. As tardes geralmente eram dedicadas ao jardim, à leitura,
Há conversas longas e tranquilas na varanda. Jantávamos juntos todas as noites, frequentemente cozinhando em conjunto, experimentando novas receitas ou revisitando pratos tradicionais da família. Foi durante um desses jantares, cerca de 6 meses após nossa mudança, que recebi uma notícia que mudaria novamente o curso de nossas vidas. "Mamãe", disse Diana ao telefone, sua voz tremendo de emoção. "O Samuel recebeu uma proposta de trabalho em outro estado. Uma oportunidade incrível, que não podemos recusar." "Isso é maravilhoso, querida", respondi, genuinamente feliz por eles, embora sentisse imediatamente a pontada familiar da saudade antecipada. Diana era a filha que morava mais perto, a apenas 2 horas de distância. Vê-la 1 ou 2 vezes por mês era um dos grandes prazeres da minha vida. "Mas tem mais", ela continuou. "Estou grávida. 4 meses." A notícia me atingiu como uma onda de alegria pura. Diana e Samuel haviam tentado ter filhos por anos, passando por tratamentos dolorosos e desapontamentos constantes. Haviam praticamente desistido da ideia de serem pais biológicos, chegando a iniciar um processo de adoção que estava progredindo lentamente. "Oh, meu Deus, Diana, isso é um milagre." "Eu sei." Ela riu, e pude ouvir as lágrimas em sua voz. "Nem acredito ainda. Foi tão inesperado." Conversamos por mais alguns minutos sobre os detalhes. Ela estava se sentindo bem. Os médicos estavam otimistas, apesar de ser tecnicamente uma gravidez de risco, devido à sua idade. Diana tinha 42 anos, e eles se mudariam em aproximadamente 2 meses. Quando desliguei, contei as notícias para Heitor e Olga, que celebraram com tanto entusiasmo quanto eu. Mas enquanto a noite avançava e nos preparávamos para dormir, uma preocupação começou a se formar em minha mente. "Diana vai precisar de ajuda", disse a Heitor enquanto nos deitávamos. Uma primeira gravidez aos 42 anos, uma mudança para um lugar onde não conhece ninguém, o Samuel trabalhando em um emprego novo e provavelmente exigente. "Sim, ela vai precisar de apoio", concordou Heitor, compreendendo imediatamente onde eu queria chegar. "Você está pensando em ir para lá por um tempo quando o bebê nascer?" "Estou pensando que talvez precisemos fazer mais do que isso. Talvez devêssemos considerar nos mudar para mais perto deles." Heitor ficou em silêncio por um momento, absorvendo a ideia. "Seria uma grande mudança. Acabamos de nos estabelecer aqui." "Eu sei. E talvez seja loucura sequer considerar outra mudança tão cedo. Mas não consigo parar de pensar em Diana sozinha, sem família por perto, tentando lidar com um recém-nascido." "Não é loucura", ele disse suavemente. "É amor. E eu entendo perfeitamente." Nos dias que se seguiram, discutimos a possibilidade com mais calma. Havia muitos fatores a considerar. O fato de termos acabado de nos mudar, a questão financeira de outra mudança tão cedo, os amigos e a comunidade que estávamos começando a formar em nosso novo lar. E claro, havia Olga. Decidimos conversar com ela abertamente sobre a situação. Uma noite após o jantar, expusemos nossas preocupações sobre Diana e a possibilidade que estávamos considerando. Para nossa surpresa, Olga foi a maior entusiasta da ideia. "Claro que vocês devem ir", ela disse com firmeza. "Diana vai precisar de vocês. E aquela criança merece crescer perto dos avós." "Mas e quanto a você?", perguntou Heitor preocupado. "Acabamos de nos mudar, de nos estabelecer aqui." "Eu vou com vocês, é claro", ela respondeu como se fosse óbvio. A menos que vocês prefiram que eu fique." Havia uma insegurança em seu olhar que me partiu o coração. Mesmo depois de tudo que havíamos construído juntas nos últimos meses, ela ainda temia ser deixada para trás. "É claro que queremos que você venha conosco."
eu disse pegando sua mão. Você é parte da nossa família agora. Não iríamos sem você. O alívio em seu rosto foi evidente. Então está decidido. Vamos todos juntos. Diana vai precisar de toda a ajuda possível. E quem melhor para dar conselhos sobre bebês do que uma avó e uma bisavó? E assim, menos de 1 ano após nossa primeira mudança, estávamos novamente empacotando caixas, vendendo a casa recém-adquirida e nos preparando para mais uma transição. Muitos de nossos amigos acharam que estávamos loucos. Aos 79 anos, mudando de estado para ajudar sua filha? Eles perguntavam, incrédulos. E levando sua sogra de 86 anos junto? Isso é loucura. Talvez fosse loucura, mas para nós fazia todo o sentido do mundo. Era sobre família, sobre estar presente, sobre criar laços que transcendiam a distância e as dificuldades. Diana e Samuel ficaram surpresos quando contamos nossa decisão, depois emocionados e finalmente profundamente gratos. Eles haviam se preocupado silenciosamente com a mesma questão que nos motivara. Como Diana lidaria com um bebê em uma cidade nova, sem sua rede de apoio familiar por perto? Vocês têm certeza disso? Perguntou Diana quando falamos por vídeo para discutir os detalhes. É uma mudança enorme. Temos absoluta certeza, respondi. Já estamos procurando casas perto de onde vocês vão morar. E a vovó? Ela está mesmo de acordo com isso? Olga, que estava ouvindo a conversa ao meu lado, aproximou-se da câmera. Foi praticamente minha ideia, querida. Não perderia a chance de ajudar a cuidar do meu primeiro bisneto. Os olhos de Diana se encheram de lágrimas. Eu não sei o que dizer. Ter vocês por perto vai significar tanto. Então não diga nada, respondeu Olga com seu jeito prático de sempre. Apenas aceite o amor da sua família e foque em manter esse bebê saudável. Nos meses que se seguiram, nossas vidas foram um turbilhão de atividades. Vender a casa, encontrar uma nova no mesmo bairro, onde Diana e Samuel haviam comprado a deles, organizar a mudança, despedir-nos dos amigos e da comunidade que mal tivéramos tempo de conhecer completamente. Durante todo esse processo, observei como Olga se mantinha forte e positiva, apesar da exaustão física que claramente sentia. Aos 86 anos, outra mudança significativa não era fácil para ela. Mas seu entusiasmo genuíno pela chegada do bisneto e pela chance de estar presente na vida dele desde o início parecia dar-lhe uma energia renovada. Uma noite, enquanto separávamos o que levaríamos e o que venderíamos ou doaríamos, um processo já familiar após nossa mudança anterior, Olga fez uma observação que me tocou profundamente. Sabe, Teresa, quando Ivan faleceu e me vi sozinha com o Heitor, meu maior medo era que ninguém se importasse conosco, que fôssemos esquecidos, abandonados. Passei décadas construindo muros ao meu redor, tentando me proteger desse medo. E agora, aqui estou, aos 86 anos, com uma família que se importa tanto que está disposta a mudar de estado inteiro para ficar unida. É quase irônico, não? Não é ironia, respondi sentando-me ao lado dela no sofá. É o resultado do amor que você plantou. Você criou o Heitor para ser um homem de família, um homem que valoriza os laços acima de tudo. E ele passou esses valores para nossos filhos. E você também, ela acrescentou pegando minha mão. Você foi a mãe que ensinou pelo exemplo, que mostrou a eles o que significa amar incondicionalmente, mesmo quando é difícil. Suas palavras me emocionaram profundamente. Vindo de Olga, esse reconhecimento significava mais do que qualquer elogio que eu pudesse receber. Somos uma boa equipe, não somos? Eu disse sorrindo através das lágrimas que começavam a se formar. A melhor, ela concordou.
Demorou 4 décadas para percebermos isso, mas finalmente chegamos lá. Eventualmente, todas as caixas foram empacotadas, todas as decisões tomadas, todas as despedidas ditas. No dia da mudança, enquanto o caminhão partia carregado com nossos pertences em direção ao nosso novo lar, olhei para Heitor e Olga, ambos esperando ao meu lado para iniciarmos nossa própria jornada de carro. "Prontos para a próxima aventura?" perguntei. "Com você?" "Sempre", respondeu Heitor, dando-me um beijo suave. "Vamos logo", acrescentou Olga com sua impaciência característica, mas havia um sorriso em seus lábios. "Temos um bisneto para receber." E assim partimos, 3 idosos embarcando em uma jornada que muitos considerariam insensata, mas que, para nós, era simplesmente a continuação natural de nossa história de família. Chegamos à nossa nova cidade 2 semanas antes do nascimento de Nicholas, o filho de Diana e Samuel. A casa que havíamos comprado ficava a apenas 4 quadras da deles, próxima o suficiente para estarmos disponíveis sempre que necessário, mas distante o suficiente para mantermos nossa independência e darmos a eles o espaço que um jovem casal com um recém-nascido precisaria. Quando Diana entrou em trabalho de parto, 3 semanas antes da data prevista, fomos imediatamente para o hospital. Samuel estava em uma viagem de negócios e, embora tivesse partido imediatamente ao receber a notícia, não chegaria a tempo para o nascimento. "Ainda bem que vocês estão aqui", disse Diana, entre contrações, segurando minha mão com força. "Não sei o que faria se estivesse sozinha." "Você nunca estará sozinha, meu amor", prometi. "Estamos aqui. Sempre estaremos." Olga, que esperava na sala de espera devido às restrições do hospital, foi a primeira pessoa que Diana pediu para ver após o nascimento de Nicholas. Quando a enfermeira a trouxe para o quarto, Olga caminhou lentamente até a cama, onde Diana segurava o pequeno embrulho em seus braços. "Vovó", disse Diana suavemente, "este é Nicholas. Nicholas, esta é sua bisavó Olga." Olga se inclinou sobre o bebê, seus olhos brilhando de emoção. Com mãos trêmulas, tocou suavemente a bochecha do recém-nascido. "Olá, pequeno", ela sussurrou. "Bem-vindo à família." A visão daquela mulher de 86 anos que havia visto e vivido tanto, encontrando pela primeira vez seu bisneto recém-nascido, foi uma das imagens mais poderosas que já presenciei. Ali estavam eles, separados por mais de 8 décadas de experiências, mas conectados pelo sangue, pelo amor, pela continuidade da vida. Naquele momento, todas as dificuldades da mudança, todas as complicações e incertezas pareceram insignificantes. Estávamos exatamente onde deveríamos estar. Os meses que se seguiram foram exaustivos, mas maravilhosos. Diana precisava de muito apoio. A recuperação do parto foi complicada por uma infecção, e Nicholas tinha cólicas intensas que o mantinham, e a todos nós, acordados por longas horas da noite. Samuel, tentando se estabelecer em seu novo trabalho, não podia estar tão presente quanto gostaria, o que aumentava ainda mais a pressão sobre Diana. Nossa casa se tornou uma segunda base para ela. Frequentemente, quando as noites sem dormir se tornavam insuportáveis, Diana trazia Nicholas para ficar conosco, permitindo que ela descansasse por algumas horas preciosas. Revezávamos os cuidados com o bebê, eu, Heitor e, surpreendentemente, Olga, que, apesar da idade avançada, insistia em fazer sua parte. "Já criei um filho e ajudei a criar 3 netos", ela dizia quando tentávamos poupá-la das noites sem dormir. "Acho que sei como lidar com um bebê chorão." E realmente sabia. Havia uma sabedoria em suas mãos enrugadas, uma paciência em sua voz que acalmava Nicholas como nenhum de nós conseguia. Ela cantava para ele antigas canções de ninar em sua língua materna. Balançava-o com um ritmo perfeito em seus braços,
e muitas vezes era a única que conseguia fazê-lo adormecer durante suas piores crises de cólica. "Você é uma bruxa!" brincava Diana, admirada com as habilidades de sua avó. "Uma bruxa boa, com poderes mágicos sobre bebês." "Não é magia", respondia Olga com um sorriso. "É experiência e um pouco de chá de erva doce na mamadeira." Observando Olga com Nicholas, percebi que estava testemunhando algo extraordinário. Esta mulher, que por tanto tempo temi e ressenti, havia se tornado uma das maiores bênçãos em nossas vidas. O amor que ela demonstrava por meus filhos, e agora por meu neto, era profundo e genuíno. A força e sabedoria que ela trazia para nossa família eram inestimáveis. Uma tarde, enquanto Olga embalava Nicholas para dormir na varanda, sentei-me ao lado dela, simplesmente apreciando a cena. O sol de outono banhava os dois em uma luz dourada, e havia uma paz no rosto de Olga que raramente via. "Em que está pensando?" perguntei suavemente para não acordar o bebê. "Estou pensando em como a vida é estranha", ela respondeu, sua voz apenas um sussurro. "Como os caminhos se cruzam, se afastam e então se encontram novamente. Como as pessoas entram em nossas vidas por razões que não compreendemos na época. Como eu entrei na sua vida e a transformei completamente." Provoquei gentilmente. Ela sorriu. "Exatamente. Como essa jovem professora apareceu do nada e levou embora meu único filho. Como eu a odiei por isso, sem perceber que ela não estava levando nada, apenas acrescentando mais amor. E agora?" "Agora?" Olga olhou para o bebê adormecido em seus braços. "Agora estou aqui, segurando meu bisneto, vivendo com a mulher que um dia considerei minha rival, formando a família mais improvável e mais perfeita que poderia imaginar." "Somos uma família e tanto, não somos?" comentei sorrindo. "A melhor", ela concordou. "Não perfeita, cheia de falhas e cicatrizes, mas real, verdadeira. E unida. Sim, unida, finalmente." Enquanto o sol se punha lentamente, fiquei ali ao lado de Olga, ambas silenciosamente maravilhadas com o milagre de nosso pequeno Nicholas e com o milagre igualmente grande de nossos corações transformados. Duas mulheres que haviam passado décadas distantes por medo, orgulho e incompreensão, agora sentadas lado a lado, unidas pelo amor a este pequeno ser e pela jornada extraordinária que nos trouxera até aqui. O passado, com todas as suas mágoas e ressentimentos, parecia agora tão distante quanto um sonho meio esquecido. O que importava era o presente, este momento de paz e conexão, e o futuro que ainda tínhamos pela frente. Um futuro que, apesar de nossas idades avançadas, prometia ser rico em amor, em compreensão, em momentos preciosos compartilhados. Foi então que percebi a verdadeira lição de toda essa jornada. Nunca é tarde demais para abrir o coração. Nunca é tarde demais para perdoar e ser perdoado. Nunca é tarde demais para transformar uma relação difícil em uma fonte de força e alegria. Eu havia cuidado da sogra que me odiava, e no processo havia descoberto não apenas uma amiga inesperada, mas também uma parte de mim mesma que não sabia que existia. Uma capacidade de amar além dos limites que havia imposto, de crescer mesmo quando achava que já estava completa. Olga havia aceitado os cuidados da nora que ressentia. E no processo, havia encontrado uma liberdade que nunca imaginou possível. A liberdade de deixar cair as paredes que construíra ao longo de uma vida, de ser vulnerável, de pertencer verdadeiramente a uma família que a amava, não por obrigação, mas por escolha. E juntas, havíamos redefinido o significado de família. Não apenas como aqueles conectados por sangue ou por lei, mas como pessoas que escolhem diariamente permanecer unidas, superar diferenças
e caminhar juntas através das alegrias e desafios da vida. Quando Nicholas finalmente despertou de seu sono, abrindo aqueles olhos curiosos para o mundo, Olga e eu trocamos um olhar de entendimento profundo. Este pequeno ser não conheceria a antiga animosidade entre nós. Para ele, seríamos sempre apenas sua avó e bisavó, duas mulheres idosas que o amavam incondicionalmente e que, de alguma forma misteriosa, haviam aprendido a amar uma a outra também. E isso, percebi, era o maior presente que poderíamos dar a ele. Não apenas nosso amor individual, mas o exemplo vivo de que o amor pode florescer nos lugares mais improváveis, que os corações podem mudar mesmo depois de décadas de dureza, que nunca é tarde demais para abrir-se para novas possibilidades. Enquanto pegava Nicholas nos braços para alimentá-lo, olhei para Olga e disse as palavras que, por tantos anos, haviam parecido impossíveis. Te amo, sogra. E ela, com aquele sorriso que havia se tornado tão familiar e querido, respondeu simplesmente: Te amo também, Nora. Palavras simples, mas que encerravam uma jornada extraordinária de 42 anos. Palavras que provavam que o coração humano, mesmo o mais ferido ou o mais endurecido, nunca perde completamente sua capacidade de se transformar. Palavras que eram, em si mesmas, um pequeno milagre, tão inesperado e tão precioso quanto o bebê em meus braços. E assim continuamos, dia após dia, construindo essa nova realidade juntas. Não como sogra e nora, não como rivais ou adversárias, mas como duas mulheres que finalmente descobriram a verdade mais simples e mais profunda de todas. Que o amor, quando permitimos que floresça livremente, tem o poder de curar todas as feridas, de derrubar todas as barreiras, de transformar até mesmo os corações mais resistentes. Este é o verdadeiro milagre da vida. Não os grandes gestos dramáticos ou os momentos de revelação explosiva, mas a lenta, constante e às vezes dolorosa jornada em direção à compreensão e à aceitação. A capacidade humana de mudar, de crescer, de se abrir para novas possibilidades, mesmo quando parece impossível. E por esse milagre sou eternamente grata. Agora, conclusão. Se você está lendo isto e tem uma relação difícil com alguém em sua família, seja uma sogra, um sogro, uma nora, um genro ou qualquer outra pessoa, quero que saiba que há sempre esperança. Sempre existe a possibilidade de transformação, de cura, de um novo começo. Pode levar tempo. No meu caso, levou mais de 4 décadas. Pode exigir circunstâncias extraordinárias, como uma fratura no fêmur e meses de convivência forçada. Pode ser doloroso, desconfortável e às vezes parecer completamente impossível. Mas vale a pena. Vale cada esforço, cada momento de desconforto, cada lágrima derramada no caminho. Porque do outro lado desse processo está uma liberdade que você talvez nem saiba que precisa. A liberdade de deixar ir o ressentimento, o medo, a mágoa. A liberdade de amar e ser amado sem reservas. Minha história com Olga continua a se desenrolar a cada dia. Não é perfeita. Ainda temos nossos momentos de tensão, nossas pequenas discordâncias, nossas maneiras diferentes de ver o mundo. Mas agora, em vez de nos afastarem, essas diferenças apenas acrescentam textura e profundidade à nossa relação. E a cada manhã, quando acordo e a vejo na cozinha preparando o café, ou no jardim cuidando de suas flores, ou embalando Nicholas em seus braços enrugados, sinto uma gratidão profunda por este presente inesperado que a vida nos deu. A chance de reescrever nossa história, de transformar décadas de ressentimento em um vínculo genuíno de amor e respeito. Se esta história tocou seu coração de alguma forma, peço que a compartilhe. Que ela possa inspirar outros a dar o primeiro passo em direção à reconciliação, ao perdão,
a cura de relações familiares quebradas. Que possa lembrar a todos que nunca é tarde demais para abrir o coração e permitir que o amor faça seu trabalho transformador. Porque no final, é isso que realmente importa. Não os anos que perdemos em conflito, mas os momentos preciosos que ganhamos quando finalmente encontramos o caminho de volta, uns aos outros. Se minha história tocou seu coração, não guarde essa reflexão apenas para si. Compartilhe nos comentários suas próprias experiências com relações familiares desafiadoras. Ou melhor, conte-nos sobre uma transformação que você testemunhou ou viveu. Muitas pessoas neste momento estão enfrentando silenciosamente o mesmo tipo de dor que carreguei por décadas. Seu comentário, sua história, ou mesmo um simples "isso me emocionou", pode ser o incentivo que alguém precisa para dar o primeiro passo rumo à reconciliação. Inscreva-se no canal para mais histórias reais que demonstram o poder transformador do amor persistente, mesmo nas situações mais improváveis. Como aprendi com minha sogra Olga, nunca é tarde demais para um coração se abrir. E lembre-se, amar quem nos rejeita não é fraqueza. É a maior demonstração de força que podemos oferecer ao mundo.